Se você estivesse no altar de mãos dadas com sua nova noiva e sua ex-esposa grávida desmaiasse na frente de todos, você correria em direção ao futuro ou enfrentaria o passado que você abandonou? A música cortou fora do ritmo. Naquele exato momento, cada taça de champanhe tremeu ligeiramente, suspenso em mãos chocadas. Os luxuosos pisos de mármore do Langford Grand Hotel brilhavam sob o dourado luz do lustre, enquanto suspiros ecoavam pela sala como peças de dominó caindo. Ela desabou, bem ali no centro corredor entre fileiras de socialites bem cuidadas, vestidos de grife, investidores e smoking sob medida. Ela caiu. Uma mulher grávida, descalça, desgrenhada, o rosto pálido. O vestido ela caiu enrugada, com o cabelo bagunçado atrás das orelhas, como se tivesse saído direto de uma cama de hospital. O noivo congelou, suas mãos ainda entrelaçadas nos dedos de sua noiva. Seu sorriso desapareceu em um instante. Charlotte, sua voz, o noivo congelou, achou. As pessoas se voltaram para a fonte da perturbação. Os fotógrafos instintivamente abaixaram suas câmeras. O casamento já era um espetáculo público. O tipo de evento exclusivo que era tendência em todos os cantos dos círculos de elite da cidade. Mas ninguém esperava por isso. Deitada no tapete imaculado do corredor, segurando a barriga com mãos trêmulas, era a mulher que ele deixou para trás, sua ex-esposa, e ela era muito visivelmente grávida. A segurança se adiantou. A cerimonialista engasgou. A orquestra parou no meio da nota. Os convidados sussurravam, sem saber se deveriam ajudar ou recuar. Mas uma figura não se moveu. Nathaniel Carrington, 39, charmoso, implacável e extremamente rico, um empreendedor de tecnologia que fez fortuna magnata e agora o noivo mais invejado da cidade. Ele tinha acabado de trocar votos com Cassia Fairchild. Modelo, influenciadora, ele não deveria ver Charlotte nunca mais. Não assim. Não em seu casamento, não na frente de todos. E certamente não estava grávida. Charlotte Bennet jurou que não viria, não porque não quisesse. Ela queria encerramento. Ela queria respostas. Mas, acima de tudo, queria esquecer. Naquela manhã, ela olhou fixamente para o envelope de marfim no balcão da cozinha. Aquele que dizia casamento de Carrington Fairchild por somente para convidados. Ela não confirmou presença. Por que confirmaria? Por que ela faria isso? Afinal, seu divórcio de Nathaniel havia sido finalizado apenas 3 meses antes. Ela descobriu o caso não por meio de um investigador particular, mas através de uma publicação no Instagram. Uma foto marcada, Cássia de branco, Nathaniel ao lado dela, champanhe, risadas, hashtags como alma gêmea, amor eterno, falando sobre isso. E ninguém, nem mesmo ele, tinha a decência de contar a Charlotte que era real. Sem aviso, sem explicação, apenas silêncio, desaparecimento. Ela tinha 6 meses grávida quando soube que ele havia seguido em frente. 6 meses após o nascimento da criança pela qual eles oraram, planejaram, lutaram para ter e então ele se foi. Sem adeus, sem desculpas, sem conversa, apenas advogados e manchetes. Charlotte Bennet, ex-executiva de relações públicas que virou esposa em tempo integral, já acreditou em contos de fadas. Nathaniel a fez acreditar. Quando ele era ainda trabalhando em um laptop no porão, na época em que jantavam lamen e dormiam abraçados assistindo Netflix, antes da iates, antes das penthouses, antes que o dinheiro mudasse tudo, antes de Cassia Fairchild. Então por que ela veio? Porque não era apenas um casamento. Era uma zona de guerra, e ela nem sequer. Era uma zona de guerra perceber que estava entrando até que seu corpo atraiu. Seu obstetra a havia avisado. Sem estresse, sem ficar em pé de mais longo, sem mudanças repentinas na pressão arterial. Mas Charlotte não se importava. Ela precisava vê-lo uma última vez. Ela precisava saber, ele sequer se encolheu. Ele sentiu alguma coisa? Ele sabia que o filho que ela carregava era dele. A viagem até o Langford era um borrão. Ela usava o único vestido decente de maternidade que tinha, prendia o cabelo para trás olhando para o espelho do carro e dirigiu pelo trânsito da tarde com a mão trêmula no volante. Ela não tinha comido. Ela não tinha o casamento do ano dormiu. E quando ela entrou naquele salão de baile atrasada e despercebida, seus joelhos dobraram sob o peso de cada pergunta sem resposta. Agora Nathaniel a encarava com os olhos arregalados e sem fôlego. Cássia ao lado dele não disse nada. Sua expressão congelou, incerta se deveria ficar com inveja ou horror. As câmeras clicaram novamente, não por excitação, mas por instinto.
Todos os veículos de comunicação cobririam isso. O casamento do ano interrompido pela ex-mulher grávida. A segurança se aproximou. Um deles sussurrou em um sussurro walkie-talkie. Nat Cássia finalmente murmurou, mas ele não estava ouvindo. Ele caminhou passo a passo como se não soubesse mais o que fazer. Caminhou até o altar, deixando a noiva para trás. Ajoelhou-se ao lado de Charlotte. Seus lábios estavam secos, suas mãos geladas, mas seus olhos se encontraram com os dele como aço encontrando fogo. Charlotte, ele repetiu mais suave. Ela não falou nada. Uma enfermeira na multidão correu até ela. Ela está desidratada. Chamem uma ambulância. Alguém obedeceu. As pessoas se moveram. Sussurros voaram. Nathaniel não soltou a mão dela. Ele não mover. Ele apenas olhou para a mulher que um dia jurou amar. A mulher que carregava seu filho agora desmaiava no mesmo instante. Altar onde ele tinha acabado de prometer para sempre a outra pessoa. E foi então que ele percebeu que não tinha certeza se estava falando sério. Votos. Não mais. Charlotte Bennet nem sempre foi a Charlotte Bennet mulher que as pessoas esqueceram. Antigamente seu nome tinha peso. Não porque ela vinha de dinheiro, não porque ela tinha amigos poderosos, mas porque ela se fez importante. Em salas de reuniões, em sessões de brainstorming, em todos os cantos do mundo do marketing. Antes de se tornar Sra. Carrington, ela era simplesmente Charlotte Ray, a promissora estrela na Cobalt Strategies, uma empresa de relações públicas boutique em Nova York, conhecida por moldar a tecnologia a lendas. Ela tinha 26 anos quando conheceu Nathaniel. Ele tinha acabado de aparecer em um blog obscuro de startups para um serviço de armazenamento em nuvem. Plataforma em que ninguém acreditava. Ele entrou na sala de apresentação da Cobalt com um laptop debaixo do braço, um sorriso ansioso e uma protótipo que caiu 2 vezes durante a demonstração. Todos passaram. Todos, exceto Charlotte. Ela viu além do nervosismo, além do software problemático. Ela viu alguém com visão crua, ambiciosa, desesperada por oxigênio em uma cidade construída para sufocar sonhos. Então ela se arriscou. Uma consulta particular fora do horário comercial, alguns ajustes na estratégia social, uma missão reescrita declaração, algumas ligações bem colocadas. 3 meses depois, o Syncrospace se tornou viral. O rosto de Nathaniel estava TechCrunch. Investidores ligaram de Tóquio. Jornalistas fizeram fila para entrevistas. E ao lado dele, sempre do lado de fora da moldura, era Charlotte. Ela nunca pediu crédito, nunca quis os holofotes, mas foi ela quem construiu a história. Ela moldou sua imagem pública, adaptou seus discursos, suavizou seu tom e ensinou-o a vender não apenas um produto, mas a si mesmo. Cada pedaço da sua ascensão estava enraizado nas impressões digitais dela. Eles foram morar juntos após a primeira rodada de financiamento. Ele a pediu em casamento no terraço do primeiro apartamento deles com luzes de corda, champanhe e uma voz trêmula que a fez chorar tanto que ela não conseguiu dizer sim, apenas acenar com a cabeça e acabou. Eles se casaram discretamente, sem imprensa, apenas uma cerimônia à beira do lago no interior do estado de Nova York. Naquela época, York com 30 convidados, violões e uma coroa de flores no cabelo de Charlotte. Naquela época, Nathaniel costumava dizer: "Eu não preciso de um reino, só de você." Ele falava sério. Pelo menos ela achava que sim. À medida que seu patrimônio líquido se multiplicava, o mundo deles mudou. Primeiro veio a cobertura, depois o motorista, depois o iate. O Nathaniel, que antes era obcecado por erros de pixel em seu site, agora discutia sobre marcas de relógios e eventos beneficentes. Começou a pular jantares, depois feriados, depois fins de semana. Charlotte se ajustou ou tentou. Ela foi anfitriã. Ela sorriu. Ela assentiu educadamente quando as esposas dos investidores fizeram comentários sobre sua falta de elegância. Ela teve aulas de etiqueta só para sobreviver aos brunches com executivos de grifes. Mas por baixo do brilho, ela sentiu-se desvanecer. Houve um tempo em que ela podia entrar em qualquer lugar e ser ouvida. Agora as pessoas a viam como a esposa. Ruído de fundo, um espaço reservado ao lado de um homem que supostamente já era maior que ela. Mesmo assim ela ficou. Por quê? Porque eles estavam tentando ter um bebê. Era a única coisa que haviam prometido um ao outro antes que o mundo ficasse barulhento demais. Eles tiveram perdas. 2 abortos espontâneos em 4 anos. Cada um deles lamentou silenciosamente atrás de cortinas blackout e portas de hospital.
cada uma delas arrancando um pouco mais da alma já frágil de Charlotte. Quando engravidou pela terceira vez, ela não contou a Nathaniel imediatamente. Ela esperou pelo momento perfeito, ela esperou noite. Ele não voltou para casa naquela noite. Ele estava em Mônaco com Cassia. Charlotte viu os rumores pela primeira vez em um blog de moda. Nathaniel fotografado saindo de um Bentley com Cassia Fairchild, vestida de vestido, rindo, com a mão em seu peito. As fotos não significavam nada, disse ela a si mesma. Apenas pressione o ruído. Mas então veio as reportagens dos tabloides, os avistamentos no aeroporto, um recibo vazado de um restaurante de Capri e ainda nada de Nathaniel. Nenhuma ligação, nenhuma explicação, apenas silêncio. Dela coração se despedaçou em pedaços silenciosos. Ela ainda não havia contado a ele sobre o bebê, sobre a terceira C. Falando. Ela foi a garota que transformou os seguidores do Instagram em milhões que posaram ao lado de iates, champanhe e iluminação de nível de museu. Ela não implorou por relevância. Ela a construiu. Mas isso à noite, enquanto ela permanecia congelada no altar em seu vestido de noiva de 1000 fios, as câmeras ainda apontavam para ela, mas não pelo motivo que ela havia planejado. Eles não estavam capturando seu brilho ou o véu adornado com pérolas de grife fluindo atrás dela. Eles estavam filmando sua substituta desmaiando no meio do sonho. E o pior, Cassia não sabia que a mulher estava grávida ou que era ex-esposa de Nathaniel. Só quando os murmúrios chegaram aos seus ouvidos e os sussurros se transformaram em olhares. É a Charlotte? Alguém perguntou perto do bar de champanhe. Ela está grávida? Não a pior parte do caminho. É dele? Cassia tinha ouvido tudo. Cada sílaba parecia ácido escorrendo pela espinha. Ela não chorou. Ainda não. Ela ficou ali com os punhos cerrados sob camadas de seda e tule enquanto Nathaniel se afastava dela pelo corredor em direção a uma mulher para quem ela havia prometido que ele não tinha mais nada. Alguém da equipe de relações públicas de Cassia sussurrou. Devíamos acompanhá-la para fora. Isso vai ficar uma bagunça. Não, ela disse. Retrucou. Deixe-os olhar. Seu tom era cortante e controlado, mas suas entranhas queimavam como um incêndio. Não era só uma traição pessoal. Isso era público. Isso era viral. E no mundo dela a percepção era tudo. Naquela noite, horas após o casamento ter sido oficialmente adiado, as hashtags começaram a virar tendência. Carrington Caus grávida no altar. Charlotte retorna. Reação negativa à noiva bilionária. Clipes de Charlotte desmaiando são exibidos em câmera lenta a todas as plataformas sociais. Canais de fofoca se aproveitaram. YouTubers especularam cronogramas. Detetives do TikTok descobriram fotos antigas de Charlotte e Nathaniel juntos, contrastando-as com as postagens selecionadas que Cassia havia acabado de enviar dias antes. Alguém até encontrou a foto do ultrassom que Charlotte havia postado em uma conta privada do Facebook, data borrada de 6 semanas após sua separação de Nathaniel. A matemática fez sentido. Era o bebê dele. E Cassia, ela estava na moda a todos os motivos errados. Imagine se casar e o noivo deixar a ex-grávida no meio do casamento. Ela gastou os 80 mil dólares em um vestido, só para ser ofuscada por um vestido de maternidade da Target. Garota, isso não é um casamento. É uma tela. Ela viu os comentários chegando de isto não é um casamento à suíte da cobertura do Langford Hotel, ainda usando os restos de seu vestido, agora amassado ao seu redor como uma mentira cara. A maquiagem borrada, o cabelo despenteado. A garrafa de Mois Vintage ela havia planejado abrir com Nathaniel que estava fechado na penteadeira. Seu telefone não parava de vibrar. Seu agente, seu estilista, seu assistente, seus parceiros de marca, todos queriam uma explicação ou distanciamento. Cassia jogou o telefone do outro lado da sala. Na manhã seguinte, ela fez o que sempre fazia quando o mundo tentava envergonhá-la. Ela reagiu. Ela postou uma selfie simples. Cabelo enrolado numa toalha, maquiagem limpa, olhar fixo na câmera como se fosse uma arma carregada, legenda. Eu não perco. Eu evoluo. Em poucos minutos os comentários começaram a chegar. Apoiadores se uniram a ela. Marcas comentaram com emojis de coração. Amigos influenciadores postaram vídeos de apoio. Mas nada disso amenizou a dor que sentia, porque Cassia tinha uma regra na vida: não ser a garota deixada para trás. E foi exatamente isso que Nathaniel fez para ela. 2 dias se passaram. Nathaniel ainda não havia retornado para a suíte.
Ela contou o porteiro para bloquear seu cartão-chave. Disse à dorminhoca que ela estava descansando, mas por dentro ela estava conspirando. No dia seguinte, ela ligou para a equipe. Quero todas as vagas de entrevista desta semana, disse ela. Podcast, imprensa, transmissão ao vivo. Eu não se importe. Quero tempo no ar. Estamos invertendo a narrativa. Cass, não sei se isso é bom. Você não me paga para jogar pelo seguro. Ela explodiu. Você me paga para vencer. Então ela se sentou sob as luzes circulares. Tomou um gole de água com limão e contou ao mundo como foi pega de surpresa. Ela era, como ela não sabia sobre o bebê, como ela havia apoiado Nathaniel em seus dias mais sombrios. Eu o amava, e eu pensei que ele me amava, disse ela com lágrimas nos olhos. Mas às vezes as pessoas carregam uma bagagem que você não consegue desfazer. As entrevistas viralizaram. Fãs afluíram. A simpatia aumentou. Novos seguidores afluíram às suas mensagens diretas. As entrevistas se tornaram virais. Estava de volta ao topo. Mas por baixo dos filtros e dos rolos virais, algo dentro dela quebrou porque pela primeira vez em sua carreira, Cássia Fairchild não estava no controle do roteiro, e isso a aterrorizou ela. Enquanto isso, Charlotte estava observando de um modesto apartamento alugado no lado oeste, com uma almofada térmica nas costas e seus pés inchados apoiados. Ela observou a mulher que a substituiu transformar a tragédia em contentamento. Isso não a irritou ela, não mais. Ela tinha outras coisas em que se concentrar, como o próximo ultrassom, seu plano nutricional, suas novas ofertas de emprego, porque de repente sua caixa de entrada estava cheia deles. As marcas a queriam. As pessoas simpatizaram. Ex-colegas a contrataram fora. Charlotte Bennett não era mais invisível. Ela era uma história, e as pessoas adoravam histórias. Mesmo assim, ela não postava, ela não tuitou. Ela não se defendeu nem se explicou. Porque silêncio não era mais fraqueza, era poder, e ela sabia que Cássia não tinha terminado. Ainda não. Com certeza, apenas uma semana depois, Cássia apareceu no Valyria Grace Show, um talk show diurno assistido por milhões. Cabelo elegante e vestido impecável, voz firme. Valyria se inclinou. Então, Cássia, se Nathaniel viesse até você agora e dissesse que queria consertar as coisas, você o levaria de volta? O sorriso de Cássia não vacilou. Mas seus olhos estavam vidrados. Não, ela disse, você o aceitaria de volta? Porque quando alguém te deixa por um segredo que nunca confessou, não está escolhendo a liberdade, está escolhendo o medo, e eu não construo futuros com base no medo. O público aplaudiu. O clipe viralizou, mas enquanto os créditos rolavam, as mãos de Cássia tremiam debaixo da mesa porque, no fundo, ela não tinha certeza ela quis dizer isso. Para uma mulher que havia sido descartada publicamente, Charlotte Bennett estava surpreendentemente serena. Ela sentou-se em silêncio na mesa de canto de um tranquilo restaurante em Tribeca, tomando chá de camomila enquanto o mundo zumbia ao seu redor. Fãs de notícias ainda acampados do lado de fora do prédio dela. Jornalistas tentavam obter citações, drones pairavam perto de suas janelas no mesmo instante dia anterior. Mas Charlotte não entrou em pânico. Ela esperou, porque hoje, alguém o importante era conhecê-la. Alguém que conhecia o mundo de Nathaniel Carrington por dentro. Alguém que um dia o alertou gentilmente, discretamente, para não confiar no homem que ela amava. E agora ele estava saindo das sombras. A campainha da porta tocou. Ela olhou para cima. Elias Rohr. Alto, desarmantemente calmo, o tipo de homem que não precisava levantar a voz para chamar a atenção. Ele usava um casaco de lã azul marinho sobre um terno justo. Mas o que mais se destacava eram seus olhos, cinza-aço e ilegíveis. Ele a viu imediatamente e atravessou a sala sem hesitar. Charlotte, ele cumprimentou com a voz suave. Você parece mais forte. Eu me sinto mais forte, disse ela. Você parece mais forte, oferecendo um pequeno sorriso. Obrigado por vir. Eu deveria ter vindo muito antes, respondeu Elias enquanto se sentava à sua frente. Eu estava em Tóquio quando aconteceu. O casamento, o colapso. Eu assisti tudo se desenrolar em tempo real. Não conseguia acreditar, afastou-se do altar. Charlotte ergueu uma sobrancelha. Acredite. Ele é bom em ir embora. Elias assentiu. Eu estava na Synchrospace antes de ser Synchrospace, lembra? Na época em que Nathaniel achava que transformar seu armário em uma sala de servidores era uma visão. Eu via a ascensão e a podridão. Era por isso que Charlotte confiava nele. Ele não era apenas o ex-diretor de operações de Nathaniel. Ele estava lá desde o primeiro dia.
Elias havia se afastado discretamente há 2 anos, citando diferenças criativas. Embora todos na área de tecnologia sabiam que era mais do que isso. Agora ele estava construindo sua própria empresa, com financiamento privado. Sem enrolação de relações públicas, sem escândalo. Ele deslizou um arquivo sobre a mesa. Tem algo que você precisa ver. Charlotte hesitou antes de abrir isso. Dentro havia e-mails impressos, registros de voos, transferências financeiras e fotos. Fotos de Cássia com um homem que não era Nathaniel. Quem é? Sussurrou Charlotte. Lucian Maddox, respondeu Elias. Capitalista de risco suíço supostamente apoiou a linha de beleza de Cássia. E supostamente um pouco mais. Charlotte está usando Nathaniel? Folheou mais páginas. Você está me dizendo que ela estava usando Nathaniel? Elias deu um sorriso seco. Estou te dizendo. Ela não está tão desolada quanto quer que o mundo acredite. Ela queria o nome de Carrington, não o de Carrington Amor. E agora que está bombando, ela já está diversificando. Por que me mostrar isso? Perguntou Charlotte. Por que agora? Elias se inclinou para a frente. Porque eu sei como é construir algo com Nathaniel. E você sabe como é ser apagado da narrativa. Você não era apenas a esposa dele, Charlotte. Você era a âncora dele. Charlotte vai ao vivo e acho que está na hora de você parar de deixá-lo ditar a história. Charlotte o observou. Você quer que eu revide? Eu quero que você vença, Elias disse simplesmente. Eu tenho os recursos, a estratégia e acredite em mim. O mundo da tecnologia adora um arco de redenção. Especialmente quando o azarão é mais inteligente, mais forte e grávida de... O arquivo de volta à mesa. O que exatamente você tem em mente? Uma semana depois, Charlotte entrou no ar. Sem comunicado à imprensa, sem estilistas. Apenas um vídeo simples. Ela estava sentada em frente a uma parede branca e simples, vestindo uma blusa azul suave, sem maquiagem, cabelo preso em um coque baixo. Oi. Ela começou suavemente. Vocês todos me conhecem como a mulher que desmaiou em um casamento. Ela fez uma pausa, mas não sou só isso. Nos 6 minutos seguintes, ela contou sua história com honestidade, gentileza e sem amargura. Ela não mencionou Nathaniel. Ela não acusou Cássia. Ela apenas falou sobre amar alguém que mudou, sobre ser deixada durante a gravidez, sobre encontrar forças quando o mundo a viu cair, e sobre escolher se levantar, não para as câmeras, mas para si mesma. Em 2 horas, o vídeo já tinha 2 milhões de visualizações. Dentro de 12, 10 milhões dentro de 24, Charlotte Bennett foi a principal tendência nome na América. Ela não precisava chorar ou gritar. Ela disse a verdade. E a verdade abalou profundamente as pessoas. Cássia assistiu ao vídeo de uma suíte de hotel em Dubai. Sua nova campanha de fotos foi cancelada de última hora. Conflito de marca, disse seu agente. Enquanto ela assistia ao vídeo de Charlotte, seu maxilar se contraiu porque não era apenas vulnerabilidade. Era uma estratégia e estava funcionando. Cada curtida, cada retweet, cada comentário, que elogiou Charlotte por sua graça e resiliência, fazendo com que Cássia sentisse que seu mundo estava desabando. Ela jogou o telefone na cama e se serviu de uma bebida. Isso não acabou. Ela sussurrou para ninguém. E não acabou. Nem de longe. Enquanto isso, Nathaniel estava em seu escritório assistindo ao mesmo vídeo em silêncio. O sol estava se pondo atrás dele, projetando longas sombras nas janelas do chão ao teto de sua sede na Rua 57. Ele assistiu novamente ao clipe já 5 vezes. Cada vez que Charlotte dizia essas palavras, eu recuperava a voz. Seu estômago se revirou. Não de raiva, de arrependimento. Porque agora ele a via não como a mulher que ele deixou, mas como a mulher que ele perdeu. Seu telefone vibrou. Outra ligação perdida chamada de Cássia. Ele a ignorou e então tocou novamente. Desta vez de um telefone bloqueado, a chamada termina número. Ele respondeu. Uma voz disse apenas isso. O senhor deveria ter cuidado com o que subestima, Sr. Carrington. Charlotte não é a mesma mulher de quem você se afastou. E desta vez ela não está sozinha. A ligação terminou. Nathaniel congelou porque ele reconheceu aquela voz. Elias Hoare. As câmeras dispararam, mas desta vez Charlotte não vacilou. Ela pisou no tapete vermelho do Apex Tech Gala, com uma presença que silenciou a sala. Já se foram os dias dos cardigans simples e dos cantos tranquilos. Já se foram as mulheres que esperavam nas sombras por alguém para abrir espaço para ela. Esta noite ela era a dona dos holofotes. Um vestido verde esmeralda profundo abraçava sua figura,
desenhada sob medida para acomodar sua gravidez de 7 meses. O decote era ousado, mas elegante, ou mangas esculpidas. Seu cabelo caía em ondas suaves pelas costas e sua maquiagem suave, mas intencional, destacava a força em seus olhos. Ela não andava sozinha no tapete. Aliás, Roar caminhava ao seu lado. Alto, polido, protetora sem remorso. Sussurros voaram. Ela é Charlotte Bennett. Ela está uau. Ela trouxe Elias Roar. O que está acontecendo? O Apex Tech Gala foi o Super Bowl da inovação. Cada investidor, fundador e VCs que se prezam compareceram. Charlotte não tinha apenas aparecido. Ela tinha subido ao palco. Apenas algumas semanas antes, ela estava descartada como uma ex-esposa decadente. Agora, ela era uma jogadora. Não, esqueça isso. Ela era uma ameaça. 2 horas antes, Charlotte estava diante de um espelho na cobertura de Elias no centro da cidade. Não sei se eu... Você consegue fazer isso, ela disse baixinho. Halas ajustou as abotoaduras e ficou ao lado dela. Charlotte, você conseguiu amar um homem que nunca te mereceu e ir embora sem destruir o mundo. Você consegue. Ela olhou para si mesma a reflexão. O vestido, os saltos, a barriga que a lembrava todos os dias porque ela tinha que continuar. Ela exalou lentamente. Certo. Elias ofereceu o braço. Vamos fazer, eles se lembram de quem você é. Dentro do baile, as conversas cessaram quando Charlotte entrou no salão. Os investidores se voltaram. Os executivos ficaram surpresos. Até o CEO da Apex, Nolan Burns, afastou-se no meio da frase só para cumprimentá-la. Senhorita Bennett, disse ele com um sorriso. Você está formidável. Obrigada a você, Nolan, ela respondeu calmamente. Faz muito tempo, não muito tempo, espero. Ouvi dizer que você está de volta ao jogo. Elias interveio suavemente. Ela não está apenas de volta, ela está liderando. Ah, Nolan assentiu. Então é verdade que você está decolando. O sorriso de Charlotte não vacilou. Vejam as manchetes amanhã. Foi tudo o que ela disse antes de seguir em frente, deixando Nolan atordoado. Não era apenas conversa fiada. Era um aviso porque Charlotte estava a lançamento. Ela e Elias passaram as últimas semanas montando discretamente uma equipe dos sonhos. Engenheiros, designers, cientistas, todos aqueles que deixaram a Syncrospace por frustração com o ego de Nathaniel. A nova startup Thrive. Uma plataforma liderada por mulheres focada em ferramentas de saúde mental baseadas em dados para gestantes. Priorizando dispositivos móveis e IA apoiado, seguro, escalável e sem desculpas da Charlotte. Eles ainda não haviam aceitado nenhum financiamento porque eles não precisavam. Elias já havia investido os 8 milhões de seu próprio capital. E no momento em que o teaser do site foi ao ar, apresentando Charlotte sua história e sua missão, o interesse explodiu. Venture capitalistas inundaram a caixa de entrada de Elias, mas eles não tinham pressa. Eles estavam planejando algo maior. Charlotte não queria apenas voltar à indústria. Ela queria reformulá-la. À medida que a noite avançava, Charlotte fez uma breve entrevista a um jornalista do Tech Pulse. Algum comentário sobre o casamento? Perguntou o repórter. Charlotte balançou a cabeça. Esse capítulo está encerrado. E Cassia Fairchild. Alguma mensagem? Desejo-lhe o melhor, Charlotte sorriu. Desejo-lhe tudo de bom. A repórter piscou. Só isso. Charlotte virou-se ligeiramente para a câmera. Não importa como as pessoas tentem escrever sua história. Você sempre tem o direito de escolher. Levantei a caneta. É o que estou fazendo agora. Foi a citação que viralizaria. Em algum lugar do outro lado da cidade, num loft cheio de caixas e kits de maquiagem meio desempacotados, Cassia olhou para o celular. O clipe da entrevista tocava repetidamente. O mundo estava adorando. Eles amavam a elegância de Charlotte, sua serenidade, sua força, e o pior de tudo, eles acreditaram. Cassie tinha feito tudo para controlar a narrativa. Mas agora ela não estava à tendência. Charlotte estava. Ela pegou o telefone e discou um número que havia prometido a si mesma que não ligaria de novo. Matty Saber. Nate, disse ela quando ele atendeu. Precisamos conversar. Ele suspirou. Cassia, estou perdendo tudo, ela retrucou. Patrocinadores, seguidores, campanhas. As pessoas acham que eu sou o vilão e ela é a Madre Teresa. Ela não perguntou para os holofotes. Não, mas agora ela é dona deles. Cassia sibilou. Você entende o que isso significa? Nathaniel ficou quieto. A voz de Cassia ficou mais grave. Se você não fizer algo logo, não perderá apenas sua empresa, mas também seu legado.
Ele esfregou a testa porque no fundo sabia que ela estava certa. Charlotte não estava apenas reivindicando seu nome. Ela estava substituindo o seu, de volta à festa. Enquanto Charlotte estava sob um lustre de cristal, uma jovem se aproximou ela. Senhorita Bennet, disse ela nervosamente. Eu só queria dizer obrigada por aparecer. Estou grávida de 5 meses e nunca me senti tão sozinha, mas ver você esta noite me sinto vista. O coração de Charlotte se suavizou. Ela gentilmente colocou a mão no braço da mulher. Dá-se a coçaca. Você não está sozinha. Ela disse. Não mais. Elias observou a troca de alguns metros de distância e, naquele momento, ele soube que Charlotte não estava apenas construindo uma empresa. Ela estava construindo um movimento. Mais tarde naquela noite, enquanto voltavam num elegante carro preto, Charlotte pousou a mão na barriga. Você foi incrível esta noite, Elias disse baixinho. Ela sorriu cansada, mas orgulhosa. Eu não achei que conseguiria. Até aqui, ela murmurou. Você nem começou. Ele respondeu. E ela sabia que ele estava certo. Isso não era uma resposta, foi uma reintrodução. Charlotte Bennet não estava apenas de volta. Ela estava se tornando algo que até Nathaniel não podia prever. E nos dias seguintes, toda a indústria aprenderia. Nunca subestime a mulher que você deixou para trás. Principalmente quando ela se levanta segurando o futuro nas mãos. Aconteceu pouco depois do meio-dia de uma quarta-feira que cheirava a chuva. Charlotte tinha acabado de sair de uma aula de yoga pré-natal. Seu corpo doía, mas sua mente excepcionalmente calma. Ela usava leggings, um cardigan solto e um par de calças largas óculos de sol para se proteger do fotógrafo ocasional que ainda estava por perto de seu complexo de apartamentos. Ela não esperava que um SUV preto estivesse parado no meio-fio, e ela definitivamente não esperava que Cassia Fairchild saia de salto alto com Chanel, como se fosse apenas mais um tapete vermelho. Charlotte parou. O batom de Cassia estava impecável. O cabelo preso em um coque elegante. Ela não parecia como uma mulher se desfazendo de endossos perdidos e manchetes ruins. Ela parecia uma predadora. E hoje ela precisamos conversar estava caçando. Precisamos conversar, disse Cassia simplesmente. O primeiro instinto de Charlotte ia embora. Mas algo no tom de Cassia, comedido, quase calculado, a fez parar. Depois de um longo em silêncio, Charlotte respondeu. Diga o que veio dizer, mas seja rápido. Cassia acenou com a cabeça em direção ao SU. Mundo percebeu. Na manhã seguinte, o vídeo teve mais de 14 milhões de visualizações. Os meios de comunicação o divulgaram. Carrington ao encobrimento se tornou uma tendência global. Os artigos de opinião explodiram. O New York Times escreveu: O que acontece quando a ex-mulher se recusa a desaparecer? A Forbes intitulou seu artigo: Charlotte Bennet não está apenas falando, ela está liderando. Nas redes sociais, a mídia explodiu em elogios. Ela não apenas contou a verdade, como também trouxe recibos. Eu votaria na Charlotte para presidente. Honestamente, é assim que se derruba um narcisista com fatos calmos e total equilíbrio. Mas não foi apenas a opinião pública que mudou. Conversas privadas foram também estar se desfazendo. Porque com aquele vídeo, Charlotte deu algo perigoso para muitas pessoas. Nathaniel tinha errado. Permissão. 2 dias depois, uma ex-engenheira de sincronismo postou anonimamente seu acordo de confidencialidade em Twitter, reduzido mas contundente. Depois outra mulher se apresentou. Depois uma contratada, depois uma ex-estagiária. Surgiram notícias sobre práticas comerciais antiéticas, horas extras não pagas e assédio varrido para debaixo do tapete. A SEC abriu um inquérito em 48 horas. De repente, Charlotte Bennet não era apenas a ex-mulher que se manifestou. Ela era a centelha de um acerto de contas. Nathaniel assistiu a tudo se desenrolar de sua cobertura. Seus advogados andavam de um lado para o outro. Seu gerente de relações públicas pediu demissão. Ele gritou com a TV pelo telefone. Exigiu declarações, ameaçou com processos. Mas não importa o que ele fizesse, os danos aumentaram. Cada vez que ele negava, alguém compartilhava provas. Ele tentou difamar Charlotte. Vazou histórias para veículos de fofoca sobre ela ser instável, emocionalmente instável e inapta para liderar uma empresa. Mas o tiro saiu pela culatra. Pessoas via através disso, especialmente as mulheres, especialmente as mães.
Cada mancha a tornava mais forte porque agora ela não era apenas Charlotte. Ela era toda mulher que foi apagada e instruída a sorrir por isso. Na sede da Thrive, um pequeno mas crescente escritório loft no Brooklyn, Charlotte assistiu à cobertura das notícias com sua equipe. Eles acabaram de finalizar o protótipo do produto. O teste beta estava agendado para o mês seguinte. Imprensa ao interesse triplicou desde que o vídeo foi ao ar. Alia ficou atrás de sua cadeira lendo em voz alta um trecho do TechCrunch artigo Thrive, uma startup que nasceu da força, não do escândalo. Charlotte exalou. Precisamos manter o foco, disse ela. Não estamos construindo isso apesar de ninguém. Estamos construindo isso para nós, para mulheres que têm medo, para mães que se sentem invisíveis, para qualquer pessoa que já tenha sofrido manipulação psicológica e ouvido que está imaginando tudo. Sua desenvolvedora líder, uma mulher de fala mansa chamada Priya, assentiu. Estamos prontos. Vamos colocar isso no ar. Elias sorriu orgulhoso, mas atrás de seus olhos algo mais se agitava. Ele sabia que Nathaniel não iria embora em silêncio. E ele estava certo. Naquela noite, Charlotte recebia um envelope entregue em mãos, sem endereço de retorno. Dentro havia uma única mensagem digitada. Se você liberar mais alguma coisa à filmagem, a próxima manchete não será sobre sua empresa. Será sobre seu filho. Sem nome, sem assinatura. Mas Charlotte sabia exatamente quem a enviou. Sua mão tremia. Não de medo, mas de fúria. Porque agora ele estava tentando usar a única coisa que ela mais amava como uma arma. E esse seria o erro final que ele cometeria. No dia seguinte já fez. No dia seguinte, Charlotte entrou em um estúdio da CBS em Midtown para uma entrevista ao vivo. Não teleprompters. Sem perguntas pré-aprovadas, apenas ela, um microfone e milhões assistindo. O apresentador sorriu gentilmente. Charlotte, este vídeo desencadeou um movimento global. Mas hoje estamos ouvindo que a Carrington Holdings está se preparando para processá-lo. Você está com medo? O olhar de Charlotte não piscou. Eu não estou com medo, ela disse. O anfitrião se inclinou. Mesmo com ameaças chegando à sua casa, a voz de Charlotte não tremeu. Quando alguém usa medo de te calar, você fala mais alto. E eu vou continuar falando porque não estou fazendo isso só por mim. Ela olhou brevemente para fora da câmera, onde Elias estava, concordando. Estou fazendo isso por mim, criança, para que cresça em um mundo onde a força não vem do silêncio, mas da verdade. A plateia aplaudiu. Em algum lugar na sala de controle, um produtor sussurrou. Estamos olhando para a próxima Oprah. No momento em que a entrevista terminou, a equipe de Charlotte instalou segurança em torno de seu prédio. A lista de pesos da Thrive chegou a 300 mil usuários. E Nathaniel, ele finalmente recebeu a ligação que temia do seu conselho de diretores. Estamos pedindo que você se demita, disseram eles. Ele lutou, gritou, ele ameaçou, mas acabou. Charlotte não apenas retirou sua história, ela encerrou a dele. Na manhã do lançamento parecia a calmaria antes da tempestade. Só que Charlotte Bennett não tinha mais medo de tempestades. Ela ficou parada na extremidade do modesto escritório da Thrive no Brooklyn, observando sua equipe se esforçar com verificações de última hora, cargas de servidor, usuários pistas, chamadas da mídia. Ela podia sentir o zumbido através das paredes. Todos se moviam com propósito, com urgência, com uma excitação silenciosa de pessoas que sabiam que estavam à beira de algo histórico. Elias se aproximou, ligou mão. Faltam 5 minutos. Charlotte assentiu. E a lista de espera? Ele sorriu. Mais de 1,1 milhão. Ela levantou uma sobrancelha. Projetamos apenas 400 mil até o dia do lançamento. Bem, Elias respondeu. Acontece que as mulheres se identificam com uma plataforma construída por alguém que realmente escuta. Charlotte suspirou. Seus dedos esfregou-se no anel que ela não usava mais. Os últimos meses passaram pela sua mente. A traição, o colapso, os holofotes, as ameaças e agora isso, não um retorno, um começo. Vamos ao vivo, disse ela. Exatamente às 9h, horário do leste do ZEUA. O Thrive foi lançado, segundos. O tráfego aumentou. A equipe do servidor estava preparada para picos, mas não assim. O painel do usuário piscou em tempo real. 10 mil, 50 mil, 120 mil e subindo. Os meios de comunicação já tinham pré-escrito manchetes, mas mesmo eles não estavam prontos. TechCrunch. Thrive de Charlotte Bennett. Aplicativo é lançado com demanda recorde. Confio, calma aí. Há uma nova líder em bem-estar feminino. Forbes de traída a visionária bilionária. Charlotte Bennett muda o jogo.
Mas os números eram apenas o começo. O que importava era a missão. Thrive não era apenas mais um aplicativo de bem-estar. Foi uma tábua de salvação. Ferramentas personalizadas para a saúde mental na gravidez e no pós-parto, diário assistido por IA, meditações guiadas, acesso a conselheiros informados sobre traumas, fóruns comunitários em tempo real, criados por mulheres para mulheres, sem filtros, sem enrolação, apenas cura. Ao meio-dia, o Instagram delas estava de 80 mil para 2,6 milhões de seguidores. Às 15 horas, a Apple apresentou o Thrive como aplicativo do dia. Às 17 horas, todos os principais podcasts e talk shows solicitaram entrevistas. Mas Charlotte não se deleitou a atenção. Ela ficou na sala de guerra, com o fone de ouvido ligado, ajudando na triagem de bugs de integração, escrevendo agradecimentos em tempo real suas mensagens para os primeiros usuários, garantindo que cada mãe que efetuasse login se sentisse vista porque se lembrava de como era ser invisível, chorar nos azulejos frios do banheiro enquanto o mundo segue em frente, segurar alegria e tristeza no mesmo batimento cardíaco. Isso nunca foi sobre Nathaniel ou Cassia ou manchetes. Tratava-se de reescrever a história após a queda. Enquanto isso, Nathaniel observava das sombras. O conselho o havia removido do Syncrospace apenas 48 horas antes. Sua reputação destruída, sua marca boicotada, sua caixa de entrada radioativa. Ele estava sentado sozinho em uma cobertura que não era mais sua. Sua conta legal equipe negociando congelamentos de ativos enquanto os acionistas lutavam para controlar os danos. Mas nada disso prejudicou tanto como seu sucesso. Não porque Charlotte teve sucesso, mas porque ela não precisava dele para isso. E agora o mundo não perguntaram sobre Nathaniel Carrington. Perguntaram sobre Charlotte Bennett em Dubai. Cassia rolou o feed. Cada manchete, cada hashtag real, cada hashtag de tendência tinha o rosto de Charlotte. As próprias parcerias de Cassia haviam desacelerado para um gotejar. Campanhas adiadas. Sua linha de cuidados com a pele se dissolveu discretamente. Mas surpreendentemente ela não sentiu raiva. Ela sentiu-se aliviada porque agora as câmeras estavam voltadas para outro lugar. E pela primeira vez ela conseguiu respirar. Ela postou uma história que noite, uma foto tranquila do oceano sem legenda. E pela primeira vez desde o casamento ninguém a dissecou. Ela não era mais o personagem principal. E talvez isso fosse bom. De volta ao Brooklyn, Charlotte estava no De Volta ao Brooklyn centro de sua equipe quando a contagem oficial de usuários ultrapassou 2 milhões. Aplausos irromperam. Confete estourou. Alguém chorou. Elias levantou um copo de cidra espumante para Charlotte. Disse ele com a voz firme, por transformar a dor em propósito e por lembrando a todos nós que não há limites para o que uma mulher pode construir quando ela não é mais silenciada. Todos aplaudiram. Mas Charlotte deu um passo à frente, erguendo o próprio copo com um sorriso discreto. Não se trata de mim, disse ela. É sobre nós. Toda mulher que já ouviu que devia se sentar, ficar quieta ou sorrir. Não vamos fazer isso mais. Uma pausa. De agora em diante nós nos levantamos. Mais tarde naquela noite, Charlotte retornou para casa, com uma pilha de cartas na porta. Bilhetes escritos à mão, mães, filhas e até maridos. Um deles dizia: eu assisti minha esposa luta contra a depressão pós-parto há anos. Não tivemos sucesso. Obrigada, Paul. Apoiadores, mães comuns que baixaram o Thrive, gritavam seu nome em fúria. Carrington sabia que a justiça era para Charlotte. Não esquecemos. Repórteres se viraram para olhar. Segurança correu em direção às portas de vidro. Nathaniel hesitou, sua voz falhou enquanto tentava continuar, mas o barulho, a raiva cortou tudo. Ele olhou para a declaração, as palavras borradas. Pela primeira vez em sua vida adulta, ele estava sem palavras. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Charlotte estava sentada em uma sala de conferências silenciosa. O escritório jurídico da Thrive Equipe, revisando contratos. Elias a avisou para não assistir à coletiva de imprensa. Deixa queimar, disse ele. Não dê a mínima para isso. Mas ela observou mesmo assim, não por despeito, mas para não se fechar. Ela o viu tremer. Ela ouviu ele suar. Ela viu o homem que uma vez se gabou de ter construído seu reino do nada. Agora lutava para construir uma frase em conjunto. E ela não sentiu nada. Nenhuma pena, nenhuma satisfação, apenas alívio. Não era vingança. Era equilíbrio. A balança finalmente se corrigindo. Cassia também observava de longe. Um resort tranquilo nas Maldivas. Ela estava sentada na varanda, com um hobby simples, sem maquiagem, com um diário no colo.
Ela não comemorava, ela não sorriu. Apenas fechou o laptop, colocou-o de lado e sussurrou. Finalmente. Então mergulhou os dedos dos pés numa piscina aquecida e deixou o passado ir embora. Após a coletiva de imprensa, Nathaniel não retornou ao seu cobertura. Ele não ligou para ninguém, nem olhou as notícias. Apenas vagou pelo centro da cidade. Pelas ruas da cidade que ele costumava dominar, as pessoas olhavam, sussurravam, algumas o filmavam. Mas ninguém parou para apertar sua mão. A queda não foi dramática. Não foi violenta. Foi silenciosa, solitária, exatamente como ele havia deixado Charlotte. Acabou em um bar. Não um dos luxuosos que costumava frequentar. Um barzinho mal iluminado, meio vazio. Ele pediu um uísque. Puro. O barman ergueu uma sobrancelha. Dia difícil? Nathaniel riu amargamente. Você poderia diga isso. Você quer a conta agora ou depois do segundo drink? Ele hesitou, então sacou um Amex preto. O barman pegou, roubou e recusou. Nathaniel olhou fixamente, roubou novamente e recusou. Ele pegou a carteira, nada. Então caiu a ficha. Não apenas o escândalo, não apenas as manchetes, mas a irrelevância. Ele não era ninguém agora. Não por causa de Charlotte, por causa dele mesmo. Ele tinha queimado todas as pontes. E agora ele não tinha ideia de como reconstruir. Na manhã seguinte, uma única notícia foi manchete de primeira página no mundo todo. Nathaniel Carrington renuncia à vida pública. Gerente de crise confirma que ele não retornará à tecnologia ou à mídia. Sem citações, sem rodeios, apenas silêncio. Charlotte tomou seu chá no salão Thrive, lendo-o em seu tablet. Ela não sorriu. Ela não reagiu. Ela simplesmente virou para o próximo documento. Uma proposta de financiamento para expandir o alcance do Thrive para países carentes. Havia trabalho a ser feito. O futuro já havia começado. Uma semana depois chegou uma carta, escrita à mão, sem endereço de retorno. Dentro havia uma única página. A letra era inconfundível. Charlotte, você é sempre melhor do que eu. Você sempre está certa. Eu estava orgulhoso demais para ver isso. Fraco demais para admitir. Você não apenas sobreviveu a mim. Você se tornou algo que eu vou nunca será. Diga ao nosso filho que sinto muito. Ela dobrou a carta lentamente, então colocou-o em uma gaveta, não para manter sua memória viva, mas para se lembrar de tudo que ela nunca permitiria novamente. O discurso principal, as luzes do auditório diminuíram. O silêncio tomou conta da multidão de quase 2.000 pessoas. Então um holofote iluminou o auditório. Charlotte Bennett subiu ao palco. Não mais apenas uma mulher com um passado, mas um símbolo de poder, propósito e perseverança. Os aplausos irromperam antes mesmo que ela falasse. Esta noite não era uma gala. Não era um lançamento. Não era uma golpe de imprensa. Foi seu discurso principal no Global Women's Impact Summit. E ela foi a palestrante de encerramento, a última voz. Aquela que o mundo veio ouvir. Charlotte caminhava com calma e segurança. Sua barriga de grávida não mais algo a esconder, mas algo que ela carregava com orgulho visível. Ela se aproximou do pódio, sorriu e esperei até que a sala se acalmasse. Então ela começou. Eu costumava acreditar que tinha que ganhar minha voz. Seu tom era gentil, mas forte. Que eu tinha que ser pequena o suficiente para deixar os outros confortáveis. Que eu tinha que seja educado na dor, silencioso na traição, elegante no caos. Uma pausa. Não mais. O público se inclinou atento a cada palavra. Quero contar uma história. Não sobre o colapso de um casamento ou um escândalo tecnológico ou uma manchete viral, mas sobre resiliência, sobre o que significa comece de novo quando o mundo achar que você terminou. Ela andou de um lado para o outro, com as mãos relaxadas ao lado do corpo. Quando fiquei no casamento do meu ex-marido e desabei, pensei que era o fim da minha história, mas foi o começo do seu. Ela olhou para a plateia. Você, cada mulher assistindo. Cada mãe que se sentiu invisível, cada filha que foi instruída a ficar quieta e sorrir, cada sobrevivente que caminhou através do fogo e foi informada de que deveria ser grata pelo calor. Aplausos ecoaram por toda a auditório. Eu não me levantei porque era mais forte que você. Eu me levantei porque eu lembrei-me de quem eu era. E porque tive pessoas que acreditaram em mim quando eu me esqueci de como acreditar em mim mesma. A voz dela rachou ligeiramente, depois estudou. E hoje estou aqui não como alguém que se vingou, mas como alguém que se livrou. Passou um tempo. Você pode perder tudo. Seu título, seu parceiro, sua estabilidade, até mesmo seu nome na mídia. Mas se você mantiver sua integridade, eles não possam tirar isso de você. A plateia se levantou. Aplausos ecoaram.
Mas Charlotte ergueu a mão gentilmente. Ainda não terminei. Risos. A multidão se acalmou novamente. Não se trata apenas do que eu construí. Trata-se do porquê eu construí. Charlotte começou a mostrar slides, fotos do Thrive's Impact, clínicas pós-parto parceiras da plataforma, problemas mentais, ferramentas de saúde salvando vidas, comunidades carentes recebendo unidades móveis. Só neste ano alcançamos 3,6 milhões de mulheres em mais de 40 países. Isso não é uma marca, é um movimento, ela sorriu suavemente. E estamos apenas começando. Então o slide final apareceu. Uma foto de Charlotte segurando seu filho recém-nascido, com sua pequena mão envolvendo seu dedo. Suspiros percorreram a multidão. Sua voz baixou. Ele nasceu 3 semanas antes do previsto. Entrei em trabalho de parto depois de uma noite turno no escritório, construindo uma ferramenta para mães solteiras. Eu o segurei e sabia que esse era o legado. Não código, não avaliações, não manchetes, mas esperança. Em outro lugar na multidão, Cassia Fairchild sentou-se calmamente na última fila, disfarçada com um boné bege e sem maquiagem. Ela havia entrado sem ser notada, mas não precisava para ser vista. Ela só precisava testemunhar, e pela primeira vez em anos sentiu algo inesperado. Paz. Porque apesar dos escândalos da reação negativa, da internet arrastando seu nome para a lama, ela viu agora que Charlotte não a havia destruído. Ela a havia libertado. Cassia construiria novamente, mas desta vez não em nome de outra pessoa. Após o discurso, a mídia inundou a internet com elogios. Revista Time. Charlotte Bennett define o futuro de liderança. CNN. Do colapso à conquista. O discurso de Bennett ganha destaque global ovação. BBC. Uma nova era para a tecnologia feminina começa com a voz de uma mãe. Podcasts dissecaram isso. TikTok citou Oprah, chamou-a de a palestra mais importante da década. Mas Charlotte não perseguiu a cobertura. Ela foi casa, vestiu o pijama e alimentou o filho. Porque esta era a vida pela qual ela lutou. Aquela que não exigia filtros ou aplausos, apenas presentes. No mês seguinte, as Nações Unidas convidou-a para integrar o Conselho de Inovação Feminina. Ela aceitou. A Thrive recebeu sua rodada da Série A liderada inteiramente por mulheres investidoras. Ela aceitou isso também. Mas quando a Forbes a convidou para posar para a próxima capa, ela recusou. Minha equipe nisso. Ela disse. Todas as mulheres que ajudaram a construir isso, eu não preciso ser o rosto. Eu só preciso continuar edifício. E ela fez isso com cada escola que financiou, cada centro de terapia que ela abriu, cada vida que ela silenciosamente mudou. Charlotte não pretendia ser a mulher mais poderosa da sala. Ela pretendia garantir que cada mulher soubesse que pertencia ao ambiente desde o início. Anos se passaram. A Thrive expandiu-se para 72 países. Seu filho tornou-se um menino gentil e brilhante que adorava robôs e panquecas de morango. Charlotte nunca se casou novamente. Ela nunca precisava. Sua vida estava plena, seu coração inteiro. Um dia, enquanto caminhava por uma parque, ela ouviu 2 jovens conversando. Ela é a razão pela qual voltei para a escola. Uma delas disse, apontando para uma outdoor com a citação de Charlotte. A outra assentiu. Ela me fez sentir como se estar quebrado não significasse que eu estava inútil. Charlotte sorriu discretamente e continuou andando. Porque esse era o legado. Não o aplicativo, não o discurso, mas o lembrete. Você não precisa queimar para se levantar. Você pode florescer. Como uma noite, Charlotte embalou seu filho para dormir. Ele olhou para cima com olhos cansados e perguntou. Mamãe, você já sentiu medo? Ela beijou a testa dele. Todos os dias, sussurrou. Mas eu fiz mesmo assim. Ele sorriu e fechou os olhos. E Charlotte recostou-se na cadeira de balanço com lágrimas escorrendo pelo rosto. Não de dor, mas de paz. Porque ela sobreviveu, ela construiu, ela inspirou. E acima de tudo, ela nunca deixou ninguém escrever seu final. Então, a história terminou. E se você ainda está aqui lendo estas palavras finais, então talvez, apenas talvez algo na